Oi pessoal, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vos salve com a graça e paz do nosso Deus. Hoje é o dia 2 de novembro de 2020, por volta de 7 horas da noite, hoje, né? Dia de finados, sim, feriado aí, aqui no Brasil, tá? Ontem eu fiz um vídeo e falei acerca de Marta e Maria, Lázaro, né? Sobre tirar a pedra e tal. Muitas pessoas têm necessidade aí de estarem tirando a pedra, né? A pedra do orgulho, a pedra do engano, a pedra da covardia. São tantas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida para que Deus possa então trabalhar. E lá no final do vídeo eu falei acerca do copo vazio ou um copo cheio que seja, né? Cheio de alguma coisa, cheio de nada. Eu falei até uma coisa assim. Eu falei que iria fazer um vídeo em relação a isso, tá? Quando eu falo copo, não é copo que nós bebemos água, tá? Seria copo ou um vaso. Especificamente vamos usar o termo vaso aqui, tá? Que é o que a Bíblia traz para nós em relação ao vaso, que nós somos vasos, tá? Que podemos ser usados por Deus ou ser usado pelo mal, pelo diabo. Vamos ser bem claro aqui, tá bom? Porque o nosso corpo, ele é semelhante que eu diga comparado a esse vaso. O Senhor Jesus, ele vai fazer essa comparação, como também o Senhor Deus, em alguns pontos da Bíblia, ele vai fazer essa comparação aí de vaso, que nós somos comparado a vaso, do que o oleiro, que é Deus, pode nos moldar, pode nos quebrar, nos fazer de novo, se for da vontade dele, tá? É um dos principais projetos, e se nós também desejarmos, né, que ele venha nos moldar, que ele venha nos lapidar, que ele venha nos preparar para uma boa obra, para ser um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, por fim, para ser um vaso cheio de Deus. Porque o homem, quando ele nasce, ou a mulher, quando eu falo homem, é de uma forma geral, tá? Não estou discriminando mulher, porque a Bíblia sempre relata homem. Então, quando eu falo homem, eu quero dizer homem e mulher, tá? E quando o homem nasce, quando a mulher nasce, nós nascemos e não temos compreensão de nada ainda. O tempo vai passando, chega uma certa idade, o nosso entendimento, ele abre para as coisas mundanas, para as coisas pecaminosas. O nosso corpo começa a trabalhar de uma forma diferente. Nós sofremos aí uma mudança no nosso corpo, né? Isso é quase como uma metamorfose que acontece em nossa vida na fase de 10, 11, 12 anos, depende muito aí da evolução do menino ou da menina, tá? E eu falei sobre copo vazio, porque entenda uma coisa, eu não sou de mim mesmo, nem você é de você mesmo. Nós não somos de nós mesmos, é o que vai aí relatar a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai falar que a gente fala do que o coração está cheio. A gente fala do que a gente está cheio. Vamos entender um pouco mais acerca desse assunto? Eu espero que você fique até o final do vídeo, porque eu acredito que vai ser um vídeo interessante aí para aprendizado, tá bom? Isso aqui não é um livro não é uma pregação para te impulsionar a ter uma fé, a usar a fé para conquistar, não. É para você aprender e você entender que nem eu e nem você, nós somos de nós mesmos. Nós pertencemos àquele a quem nos entregarmos, é a quem nós pertencemos. Se nós nos entregamos ao ódio, nós pertencemos ao ódio e somos servos do ódio. Um exemplo que eu estou te dando. Se pertencemos a Deus, somos servos de Deus. Se nós pertencemos ao maligno, ao diabo, somos servos dele. E sabemos isso pelos frutos, porque é pelos frutos que se conhece a árvore e de onde que tal árvore é, que também é outro exemplo. Quando a gente fala árvore, significa o ser humano é comparado também a uma árvore que pode dar bom fruto ou que pode dar mau fruto. E o Senhor Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 11, versículo 34, ele vai estar falando o seguinte aqui, ó, Mateus 12:34, desculpa, Mateus 12:34. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu mau fruto. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele vai estar falando, né, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ele falou isso aí para os fariseus, para aqueles que o perseguiam, para aqueles que, se você ler um pouquinho mais para trás, no contexto, você vai ver que ele está falando aí acerca dos fariseus, que condenava porque ele curava no sábado, tá? Porque ele
ele passou numa seara e fez colheu milhos e não podia porque era sábado. Aí veio aí toda uma questão de que eles não gostaram daquilo, porque aquilo, segundo a lei, não podia. E o Senhor Jesus vai aí revidar, vai debater como ele sempre fez, tá? E não deixou nunca nada em branco, mostrando então assim para eles e para nós também, no nosso século, toda a verdade e que o que verdadeiramente importa aí em nossa vida. Esse mesmo texto, ele também vai estar em Lucas lá, no capítulo 6, 44. Ele vai estar falando o seguinte, tá? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Árvore quer dizer pessoa, tá? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não colhem figos dos espinhos, nem se vindimam uva dos abrolhos. O homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, tudo aquilo que a gente profere, tá? Que a gente conversando com as pessoas ou realizando em nossa vida, às vezes não com a boca, mas com as mãos, os nossos afazeres, tá? Dependendo do que a gente está fazendo, a gente mostra quem que a gente é. Se a gente pega uma faca para poder matar alguém, por exemplo, ou ferir alguém, não vou usar o termo matar, que é tão pesado assim, né? Se a gente pega uma faca para ferir alguém, ou uma arma para ferir alguém, tá? Ou fere com palavras aquela pessoa, o marido com a esposa com o marido, acontece tanto isso em lares, em famílias, né? Até Deus restaurar, assim como também acontecia na minha no passado, não a esse ponto de pegar coisas, objetos para querer, mas havia discussões, né? Mas o Senhor restaurou e não é esse o caso aqui. Mas isso mostra o que está dentro da gente. Se a gente age dessa forma, naquele impulso, naquela, sabe, do nada a gente está agindo, porque a gente está cheio daquilo. Nós somos uma árvore que está dando aquele fruto, porque é o tipo de árvore que nós somos. Nós somos um vaso que está cheio daquilo. Um vaso, ele nunca está vazio. Quando eu falei no vídeo anterior de um vaso cheio de nada, um copo cheio de nada, significa um copo cheio de bobeiras, cheio de besteira, cheio de tolice. É cheio de nada, porque essas coisas não têm valor. Esse foi o nada que eu me referi lá no vídeo anterior, que o título do vídeo é Tirai a Pedra. Eu posso até de repente deixar no final da descrição aqui, mas também nem precisa, porque é um vídeo antes desse, tá? E eu me referi a isso. Quando a gente está cheio de nada, é que a gente está cheio de bobeira. Tá? O que a gente tem não acrescenta em nossa vida. O que a gente tem feito não tem mudado nada em nossa vida, não tem ajudado outras pessoas, não tem, como eu posso dizer, nos preparado assim, sabe, espiritualmente para uma batalha espiritual, para uma guerra espiritual. O que a gente tem muitas vezes não nos agrega em nada. São todas pessoas que passam o dia inteiro sem fazer nada da vida ali, porque o que ela tem dentro dela é nada. Poderia aproveitar o tempo dela para fazer alguma coisa de útil, porque o tempo que a gente gasta para não fazer nada, às vezes é o mesmo tempo que a gente poderia usar para fazer alguma coisa de útil. A saber, por exemplo, aprender um pouco mais com Deus, que seria o essencial e, na verdade, é a base, é o fundamento da vida, é aprender a andar com Deus. Poderia também fazer um curso, outra coisa qualquer, mas isso vai acrescentar na minha vida terrena. Bom seria se tivesse tempo para as duas coisas, né? Primeiramente buscar Deus e depois as coisas aqui terrenas, Mateus 6,33, né? Que na verdade seria acrescentado em nossa vida essas coisas, se buscássemos tão somente a Deus. E o homem moderno de hoje, a mulher moderna de hoje, tem vivido assim, numa vida, como eu posso dizer, meio que complexa. Nós temos procurado para nós mesmos, para a nossa cabeça, coisas complexas, difíceis, temos nos envolvido com coisas que não deveríamos, porque essas coisas não vão mudar a nossa vida, não vai mudar o nosso interior para o bem, porque na verdade já está cheio de coisas más, né? E temos agido de uma forma aí arrogante e inadequada com a palavra de Deus. Temos andado, na verdade, nos caminhos do mal, nos caminhos das trevas. Essa é uma grande realidade. E boa parte do homem tem andado por esse caminho.
E tão somente aquele que reconhece que necessita de uma mudança que pode pedir a Deus para mudar, para tirar de dentro dela, tirar de dentro daquele vaso que é ela, né? E se encher de Deus, para que então ela possa proferir novas palavras, para que então ela possa fazer novas coisas. Porque ela se enchendo de Deus, ela vai fazer justamente aquilo que está dentro dela, ou seja, Deus. E o que Deus faria? Ele ajudaria o próximo, ele falaria dele para o próximo, como Cristo assim falou e ainda hoje fala através da boca dos seus profetas e da palavra de Deus, né? E ela levaria ajuda ao necessitado, seja fisicamente ou espiritualmente, porque ela está cheia daquilo. Ela está cheia de Deus. Se ela está cheia de rancor, de ódio, de injustiça, de traição, ela vai praticar aquilo do que ela está cheia. Só que tem um detalhe, essas coisas, ela não agrada ao homem. Muitas vezes o homem ou a mulher se enchendo dessas coisas, né, porque buscou essas coisas e se encheu disso, ela, a princípio, parece bom. Quando ela fala tudo aquilo, ela xinga, faz baderna, faz tudo aquilo que ela tem dentro dela, mas não provém de Deus, ela depois se pega dentro de quatro paredes, triste, chorando, sem entender o porquê. Porque ela está vazia de Deus e cheia de coisas da terra, ou cheia do mal dentro dela. É por isso que ela profere coisas más, é por isso que ela tem feito e agido de uma forma má para com o próximo e também para com ela. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente maltrata o próximo, é certo que também seremos maltratados pelos outros, e ainda que não seja pelos outros, pelo nosso próprio espírito, que pede a Deus todos os dias, que pede uma vida tranquila todos os dias, e nós não temos dado ao nosso espírito aquilo que ele pede. Porque o espírito, ele não vai pedir o mal. É a gente que coloca o mal dentro da gente, buscando as coisas do mal. São aquelas vozes que vêm no teu ouvido, falando faz isso, faz aquilo, né? Fala isso, fala aquilo, e você vai obedecendo. Quando você vai obedecendo, você vai se enchendo. Porque o diabo está em derredor, não só meu, mas como seu, está soprando a todo momento, pedindo para que nós viemos fazer coisas que não provêm do alto, e que provêm dele. Porque o que ele mais quer é fazer desse vaso, é fazer dessa árvore, com que essa árvore venha dar frutos que ele gostaria que desse. O que ele mais quer é fazer desse vaso, que sou eu e que é você, vaso sujo, cheio de sujeiras, não é cheio de nada, porque tudo isso é nada, essa sujeira, essa imundice, essa coisa pecaminosa, nojenta, que não nos leva a nada, só o sofrimento aí, né? A princípio parece bom, mas depois tudo é esclarecido, a gente entende que nada daquilo que fizemos valeu a pena. Mas muitas vezes o orgulho nos deixa assim, como eu posso explicar, ainda duro, coração duro, o orgulho nos deixa assim. Então Cristo não consegue mudar a nossa vida. A questão é que eu e você temos um corpo para prestar conta. Porque, como eu falei no princípio do vídeo, nem eu sou de mim mesmo e nem você é de você mesmo. Você pode até dizer nesse momento, me ouvindo, falar, mas eu mando em minha vida. A minha vida quem decide sou eu que faço isso, eu que faço aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, temos esse direito, mas é como eu falei agora há pouco, aquilo que plantamos, nós colhemos. Não somos obrigados a plantar nada, mas se plantamos, a colheita, ela é obrigatória. Porque você regou. Quando você planta o ódio, você regou o ódio. Quando você planta a injustiça, você regou a injustiça. Então aquilo cresceu dentro de você. Aquilo cresceu dentro de mim. E é uma questão de tempo para aquilo venha brotar. E quando aquilo brotar, então a gente começa a entender que tudo aquilo que fizemos não valeu a pena. E muitas vezes para voltar atrás e tentar consertar, é quase que irreversível. Tem situações que é irreversível. E só Cristo, entregando a vida para Ele, que Ele pode mudar tudo aquilo, toda aquela direção da sua vida. Tá? Abra comigo a tua Bíblia em João não, 1 para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 em diante. Vamos meditar um pouco. Pouca coisa, tá? O vídeo está para acabar já tem 14 minutos, falta um pouco só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, o Espírito Santo proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço.
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só o que Deus está falando. Para aqueles que se entregaram para Ele, o que ele vai falar? Não sabeis que o corpo de vocês não é de vocês mesmos, mas é meu? E eu coloquei o espírito meu dentro deles, que é proveniente de mim? Pois bem, aquele que serve a Deus, o corpo daquela pessoa é de Deus, porque Deus encheu aquele vaso, aquele corpo, daquilo que é dela, a saber, o espírito dele. Mas se a pessoa não serve a Deus, não busca a Deus, tem procurado tão somente o que eu falei agora há pouco, o ódio, o rancor, a angústia, tem aprendido só a maltratar, a fazer tudo aquilo que não tem nada a ver com as coisas de Deus, então o corpo dela, você acha que é de quem? Esse vaso que está cheio de coisas ruins, você acha que é de quem? Porque o mesmo trabalho que Deus tem para restaurar a vida de uma pessoa, encher ela dele, do espírito dele, Satanás também tem essa mesma função. Como nós somos corpos e precisamos estar cheios de alguma coisa, né, de Deus, ou das coisas malignas, né, que eu considero como nada, por isso que eu falei cheio de nada, copo cheio de nada, o objetivo de Satanás é esse, encher a mim e a você dessa sujeira, dessa imundice, fazendo com que aquele corpo, com que aquele templo, com aquela árvore, dê o fruto que ele quer. E que aquele corpo pertença a ele. Que aquela vida pertença a ele. Então, se você está nessa situação, não é o meu caso, né? Graças a Deus por isso, né? O Senhor pegou aquele vaso que estava cheio de coisas malignas, e foi tirando, aí deixou aquele vaso totalmente ali limpo, né? Limpo, ficou vazio aquele vaso, que sou eu no caso, né? Ficou vazio, aí começou a colocar as coisas dele. Começou a colocar, mas ao mesmo tempo que ele começou a colocar, também o diabo começou a querer colocar no meio coisas também, para poder ficar tudo bagunçado ali. Verdade com mentira, mas isso não combina verdade com mentira. Ou é verdade ou é mentira. Então Deus foi tirando as mentiras, né, do meio das verdades ali, querendo se infiltrar na verdade, e ficou tão somente a verdade. A corrupção foi tirando ali e foi colocando então ali a integridade, a honestidade. E foi tirando essas coisas que não prestam. Então, essa mesma coisa Satanás quer fazer. É colocar a mentira na boca do homem. Porque o homem que mente, ele não provém de Deus. Porque o pai da mentira é o diabo. E nunca se firmou na verdade desde o princípio. É o que fala o Senhor Jesus. Então, é isso que você tem que entender. E muitas vezes dentro da igreja, você pode estar numa igreja A, B ou C, não importa, né? Uma igreja buscando ao Senhor Jesus, uma igreja cristã, está buscando ao Senhor Jesus, e às vezes você está mentindo. Está na prostituição, está fazendo um monte de coisa aqui errada. E você já tem muito tempo de igreja. Ainda traz sua esposa, mesmo dentro de uma igreja. Mas eu até concordo que isso venha a ser algo assim, não vou dizer natural assim, claro, mas algo que pode acontecer. Porque na verdade você está dentro da igreja, mas não é a igreja. E você tem que ser a igreja, que é esse vaso. Porque você sendo o vaso de Cristo ou a igreja de Cristo, então isso não vai acontecer mais, porque Cristo tirou aquilo de você e colocou ele dentro de você. Mas para isso aí cabe a humildade de falar, eu quero mudar. Eu não aceito ter essa vida que eu tenho, eu quero uma mudança. Foi isso que eu fiz quando eu cheguei na igreja. Cansei de ser esse copo sujo, imundo, e falei para o Senhor me limpar e fazer de mim um copo de acordo à vontade dele. Um copo que tem falhas, não tenha dúvida, um vaso que tem falhas, né? É uma árvore que às vezes dá boas árvores, mas você olha às vezes assim, parece que aquele fruto, é uma árvore que dá bom fruto, né? Mas às vezes você olha assim, parece que aquele fruto está meio estranho, ele quer amadurecer, ele quer estragar, a gente corrige e já colhe e joga fora, para que não venha cair em tentação, sabe? Então a gente tem que ter certo cuidado. Mas o Senhor é Ele que nos lapida, Ele que cuida de mim, que cuida de você, que se entregou para Ele. Porque se você se entregou para as forças do mal, elas não cuidam de você. Elas só te maltratam. Pede para fazer sacrifícios com animais, com um monte de coisas, e rituais malignos, macabros, coisa muito pesada da magia negra, às vezes sacrifício com crianças. É tanta coisa suja que não provém de Deus. Mas é questão de tempo para que a pessoa venha colher. E se ela não colher aqui, porque teria que colher, mas se não colher aqui, ela morrer sem Cristo, então esse vaso não pode subir até os céus, de maneira nenhuma.
Porque o objetivo de Deus, o que Ele mais quer, é fazer morada em mim e em você. Assim como também o objetivo de Satanás é fazer morada em mim e em você. Aí em João 14, 23, vai falar o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, ou seja, obedece a palavra dele, né? Quer dizer isso, né? Guardará a minha palavra. Guardar é colocar dentro, é guardar, é você. Imagina, o que é guardar? É você pegar aquilo com carinho e colocar dentro de você. Ó. Guardar para que ninguém tome, para que ninguém ache, para que ninguém roube. E meu Pai o amará. Se você guardar, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha a promessa de Deus, que aquele que guardar a palavra dele, ele vai fazer morada naquela pessoa. Tanto ele como Deus vai fazer morada, vai habitar dentro daquele vaso. Agora imagina Deus dentro desse vaso, o que é que vai brotar desse vaso? O que é que vai sair desse vaso? Porque o que ele mais quer é colocar dentro desse vaso o Espírito dele. É o que ele mais deseja. Como também Satanás, o que ele mais deseja é colocar dentro de você o Espírito dele. O Espírito do mal só faz maldade, só faz aquilo que não presta e prepara a gente ainda para ter uma vida aí, no fim de tudo, morrermos, e se morrermos servindo a Ele, é certo que pereceremos aí no Hades, tá? Isso não é bom, porque a briga maior, tanto de Deus, da parte de Deus, como da parte de Satanás, das trevas, é justamente pela alma. Não é pelo nosso corpo, é pela nossa alma. A nossa alma é aquilo que sentimos, a dor quem sente a alma, né? O corpo, o sentimento é a alma, o choro é a alma, o amor vem da alma, o ódio vem da alma. Então, o que Deus mais quer é ter uma alma limpa, fazer de mim e de você uma alma limpa. E o que o diabo mais quer é fazer de mim e você uma alma suja e podre, para poder ceifar para ele. Como Deus também, da mesma forma, para poder arrebatar, para fazer morada com ele, conforme ele prometeu. Espero que esse vídeo tenha ajudado você grandemente. Peço desde já que você dê o seu joinha. Faz isso, por favor. Se inscreve no canal, tá? Porque quanto mais inscrito, melhor. O Facebook vai entender que o vídeo está começando a ser visto e ele mesmo vai divulgar a outras pessoas, tá bom? Não é por questão de dinheiro, porque esse vídeo ele não é monetizado. A minha ideia é levar a palavra de Deus. Porque quando o vídeo é monetizado, aí tem aquele monte de comerciais, né? Todo vídeo que tem comercial é porque ele é monetizado. A pessoa faz aquilo e, dependendo da quantidade de acesso, ela vai ter aí algum retorno de dinheiro, que eu não tenho ideia de quanto, mas tem alguma coisa. Mas a ideia aqui é levar a palavra de Deus. Eu espero que você esteja junto comigo aí nessa batalha, nessa guerra, e vamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que nós conhecemos, tá bom? Que Deus abençoe. Até quinta-feira eu vou preparar uma live aí para quinta-feira, vai ser lá no Facebook, tá bom? No canal Falando com Deus também, lá no Facebook. E eu espero que você me assista aí quinta-feira, 7 horas da noite, tá? Geralmente eu não atraso. Se atrasar é por algum motivo aí de trabalho, porque eu trabalho fora e às vezes chego tarde aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.